Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Animus Podcast. Neste podcast vamos tratar mais um assunto de relevância social aqui no nosso programa e tu és convidado para nos assistires do princípio ao fim e, como é habitual, vamos tratar de um tema especial e a nossa convidada também é especial. Nós estamos aqui com a doutora Clara Ruth Cassese. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, doutor. Uma pessoa muito especial para nós. Já temos uma amizade de longa data, desde os anos da faculdade. Eu estou a falar de uma advogada e professora. E vamos tratar aqui de um assunto da sua praia, um assunto que tem a ver com o direito. Exatamente, doutor. Não foi fácil tê-la aqui no nosso estúdio. Houve aqui uma colisão de agenda. Mas graças a Deus estamos aqui e vamos gravar neste mês de março. O mês consagrado à mulher. Ok. É o nosso mês, né? O nosso mês. Se bem que o podcast só vai no ar no mês de abril. Mas estamos aqui no mês de março a gravar e é muito bom tê-la aqui porque é uma das poucas doutoras, é uma das poucas mulheres que aceitam os nossos convites. Mulheres não gostam muito de aparecer, né? Não, gostamos. Por acaso gostamos. Não tanto quanto os homens, mas gostamos. Vamos falar sobre os perigos do não exercício da autoridade paternal. Exatamente. Um assunto muito sério. Muito sério mesmo, Muito doutor. sério. E você que ainda não nos segue ali no YouTube, inscreva-te no canal para nos ajudares. Ative as notificações e partilhe os nossos vídeos com mais pessoas. Também estamos no TikTok, no Facebook, no Insta. Quando nos encontrares, não nos ignore. Ative as notificações, inscreva-te, siga-nos noutras redes sociais e assim vamos juntos trabalhar para este projeto ir avante. E vamos aqui começar a abordar o nosso tema sobre o que diz sobre os perigos do não exercício da autoridade paternal. Então vamos pedir já à doutora Ruth que faça uma pequena introdução do nosso tema. Ok, obrigada, doutor. Dizer que a autoridade paternal, que também muitos definem como autoridade parental, é um conjunto de direitos e deveres atribuídos aos pais, exercendo sobre os filhos menores e não emancipados, para assegurar o seu desenvolvimento de forma geral. A autoridade paternal é exercida durante a menoridade e termina com a maioridade, isto é, cá em Angola, aos 18 anos, segundo o artigo 24 da Constituição da República de Angola. Existe uma expressão que era utilizada que tem a ver com o poder paternal. Exatamente. Existe alguma diferença entre poder paternal e autoridade paternal? Assim, de forma breve. Na verdade, diferença como tal não, porque a autoridade pressupõe o poder. Né? Pressupõe o poder, então. Sim. É só uma questão de terminologia. Exatamente, é mesmo uma questão de terminologia. Tipo quem diz poder tradicional e autoridade tradicional. Exatamente. Ok. Só que quando falamos nessa altura, quando falamos de poder tradicional e autoridade tradicional, Aí já é diferente. aí estamos o poder, temos a autoridade enquanto pessoa, pessoa física. Uhum. E o poder vai ser a disciplina que esta autoridade enquanto pessoa vai exercer sobre os outros. Ok. Exatamente. Tem a ver com conteúdo, né? Exatamente, tem a ver com conteúdo, exatamente. Tipo o conjunto de competências que aquela pessoa tem, né? Que aquela pessoa tem exatamente sobre aquela circunscrição que ele vai liderar, ou sim, podemos chamar assim, né? Que vai liderar enquanto autoridade tradicional. Ok, agora voltando aos temas, não vamos desviar. Acho que depois temos que também ter um outro podcast para falar das autoridades tradicionais. Um tema muito interessante também. Sim. Mas fora da minha zona de conforto. Não, mas como é direito, vamos desbravar, né? Ok. Até conseguirmos encontrar algumas respostas. Ok. Então, feita a introdução, qual é a relevância deste tema atualmente em Angola? Este tema é de capital relevância na medida em que, primeiramente, valoriza a importância dos pais na educação dos filhos. Essencialmente dos filhos menores, né? Porque quando falamos de autoridade paternal, tem muito a ver com os filhos menores. Embora podemos estender também para os filhos não emancipados, né? Que também podem ser maiores. Entretanto, tem capital relevância porque o exercício da autoridade paternal ou um não exercício da autoridade paternal cria certos problemas, né? Esses problemas que primeiramente vão consubstanciar-se na família e depois vão se estender na sociedade.
Sim. Porque uma sociedade uma sociedade onde o exercício da autoridade paternal não for bem feito é uma sociedade enferma. Sim, porque também as crianças são o futuro do amanhã, né? Como tem se dito. Exatamente. E se não forem bem cuidadas pelos pais, Exatamente. teremos um país caótico. Né? Exatamente. E não só. Porque o não exercício desemboca várias situações, como o aumento de crianças nas ruas, o aumento da criminalidade, porque as crianças na rua muitas vezes estão à mercê de várias situações negativas. Sim. Entretanto, com o não exercício, então, temos essa como é que vamos chamar? Temos esses riscos, esses né? riscos, essas consequências negativas Sim. e que também vão se estender pela sociedade e que depois será um problema até para o governo. Sim. Para o governo. Sim. E, doutora, quando a doutora dizia que, e a lei também diz, né, que a autoridade paternal exerce-se apenas durante a menoridade. Sim. Menoridade, estamos a falar de crianças, né, de pessoas que têm menos de 18 anos. Exatamente. Agora, existem aqueles casos em que a pessoa às vezes tem 20 anos, mas vive em casa dos pais. Esse também não está sujeito à autoridade paternal, né? Porque atualmente, por exemplo, existem vários memes nas redes sociais que falam, saiam da casa dos pais. Vocês que têm... Vocês que são de 94, de 95, 96, 97, saiam já da casa dos pais. Sim. Doutora, não acha que quando... Assim, né? Sabemos que a lei diz que a autoridade paternal exerce-se sobre os filhos menores, mas quando o filho, mesmo sendo maior, mesmo sendo grande, adulto, Sim. vive em casa dos pais, não deve obediência aos pais. A autoridade paternal do pai e da mãe Sim. Cessa, Sim. mas existem deveres que o filho deve continuar a ter. Né? Não é porque tem 18 anos que vai desrespeitar o pai. Exatamente. Enquanto tiver sobre a casa dos pais ou sobre a mercê dos pais, ainda assim, ele é obrigado a cumprir com aquilo que são as regras de casa, Sim, apesar sim. de ter 18 anos. Sim, porque, por que eu faço essa pergunta? Porque muitas vezes há muitos filhos que, depois de completarem 18 anos, Sim. acham que podem chegar tarde em casa, Sim. podem andar com quem quiserem, podem não sei lá o quê, mesmo vivendo em casa dos pais. Sim, mas essa questão aqui é um pouquinho relativa ou Sim. subjetiva, porque existem aqueles pais que depois dos filhos completarem 18 anos, vamos supor que já tenham terminado o ensino médio e já são independentes, né? Apesar de que a nossa realidade pouco mostra sobre essa não questão. facilita, né? Não facilita. É difícil você se tornar independente já aos 18 anos. Alguns pais dão essa liberdade aos filhos de não estarem mais à mercê daquilo que são as regras de casa. Mas outros pais que são assim um pouquinho mais cuidadosos, ainda assim exigem que os filhos se adaptem às regras dos pais, ainda que já tiverem atingido a maioridade. Então, alguns pais dizem mesmo assim, quando estiveres cá, não importa quantos anos tiveres, ainda estás sobre o meu controle. Pois é. Caso queiras outra coisa, então deves abandonar a minha casa e partires para a tua própria vida. Entretanto, os filhos devem saber que, apesar de completarem 18 anos, se não tiverem aquela liberdade dos pais, ou se os pais não tiverem dado aquela liberdade de irem e fazerem aquilo que eles quiserem, ainda assim devem mesmo cumprir com as regras de casa. Sim, se bem que, do ponto de vista legal, o pai não tem tantos poderes, digamos, tanta autoridade sobre ele. Né? Sim. Exatamente. Agora, a doutrina, né, os autores que escreveram sobre o direito, têm dito que a autoridade paternal é como se fosse um poder-dever. Sim. Né? E o que é que isso quer dizer? Um poder-dever. É um poder-dever quando esta mesma autoridade vai se assentar sobre a disciplina dos pais para com os filhos. E vai ser um dever quando se assentar sobre as obrigações e direitos que os pais vão exercer exatamente sobre os filhos menores. Quer dizer, o pai, além de ter o poder sobre o filho, tem dever. Sim. Tem deveres a cumprir. Tem deveres a cumprir, exatamente. Não é só mandar a criança à praça. Também tens de comprar sapatos para ela. Exatamente. Né? Sapatos, alimentação, lazer, saúde, educação, amor, carinho, tudo isso é tarefa dos pais. Quais são os deveres e os direitos dos pais para com os filhos? Né? Estamos a falar já da autoridade paternal enquanto poder-dever. Né? Sim. Então, quais são esses deveres
que os pais têm relativamente aos seus filhos. Ok, mas antes que responda esta questão, Sim. dizer que o nosso Código de Família trata dos direitos e deveres dos filhos, a partir do artigo 134 a 161. Entretanto, os poderes e deveres que os pais têm para com os filhos são nomeadamente a educação, saúde, lazer, dentre outros. Mas esses são os substanciais: educação, saúde, lazer. Este lazer que vai se consubstanciar em amor, carinho, e entre outros. Então quer dizer que a autoridade paternal está regulada no Código de Família, não é? Exatamente. Para quem quiser encontramos- ir lá pesquisar mais, Sim, então, sim. até o Código de Família está disponível na internet. Na né? internet, sim, sim. Também já está em fase de ser revisado. né? Sim, sim, sim. Estamos no programa da reforma do direito angolano, então. Sim. Agora, aqui existe uma situação que às vezes tem trazido ainda algumas inquietações, né? Quando falamos que o pai tem deveres, os pais têm deveres para com os filhos, referimos-nos a todos os filhos ou só aos filhos que vivem com ele? Porque parece que existe uma discriminação às vezes entre os filhos que nascem fora do casamento e aqueles filhos que nascem dentro do casamento. Sim, quanto a esta questão, antigamente havia esta discriminação dos filhos nascidos dentro, quando falamos dentro, dos filhos nascidos com a mulher casada e dos filhos nascidos fora. Né? Aqueles chamados filhos legítimos. Ilegítimos, até antigamente iam ilegítimos. iam mais, não sei se vou dizer ao fundo, mas chamavam filhos bastardos mesmo. Mas com o novo Código de Família e que a doutora Maria Medina trabalhou muito nele, Sim, extinguiu-se essa questão da disparidade entre filhos de dentro e filhos de fora. sim. Todos são filhos, Independentemente. de serem da mulher casada ou não. Todos são filhos, entretanto, Até podem ter. Também aqueles casos em que a mulher às vezes casa com alguém, sim, mas já tinha filhos antes do casamento. exatamente. Também devem ser tratados de forma igual. Por exemplo, Este aqui vai depender do parceiro com quem ela casar, né? Porque legalmente o parceiro não tem nenhum poder de ver com aquele filho, né? Mas culturalmente, porque até há um ditado, é um mundo, na verdade, não consigo assim, mas pronto, no sentido em que você que se comprometeu com aquela mulher, né? E que já tenha filhos de uma outra relação, então também deve se comprometer com esses filhos. há um ditado que os mais velhos muito dizem, está na língua umbundo, mas vamos aqui traduzir. Sim, Quando você compra um casaco, né, sim, você compra com os próprios piolhos. exatamente. Lá no Nabiacho, Ótimo, o ali comia. Exatamente. E tem outro que dizem que quando você compra uma lavra, Exatamente. compraste com o próprio capim. Exatamente, mesmo isso, mesmo isso. Então, nada de maltratar os enteados. Os enteados, né? exatamente. Não faça isso. Exatamente. São filhos, não são teus filhos, né? Mas têm direitos. Tem direitos, sim, Tem direitos que exatamente. devem ser bem tratados. Mas atenção, porque aqui às vezes há aquela questão de que ele casou com a mulher, né, que já tem 1 ou 2 filhos, Sim, mas que o pai também presta alimento a esses filhos. sim, há esses casos. Exatamente, Sim. daí que não há uma obrigatoriedade tal, né, do marido da nova relação Uhum. em apoiar aqueles filhos, não há uma obrigatoriedade tal legal, mas que se o marido quiser apoiar aqueles filhos trazidos dessa nova relação que constituiu, pode muito bem fazer. Existe algo que tem se verificado muito, principalmente na hora da partilha da herança. Né? Exatamente. Se o pai ou a mãe falece, Sim. tem havido, às vezes, tem havido aquela diferença entre o primeiro filho e os outros. O primeiro dizer para a pessoa, que eu mando aqui, eu sou chefe, eu não sei lá o quê. Ainda existe isto, né? A lei ainda prevê que o primeiro filho é o chefe de todos, é o primogênito. Existe a diferença entre os filhos? Não, todos são filhos. Todos são iguais? Todos são iguais perante a lei, não importa que sejam o primeiro ou o último, todos são iguais perante a lei. Isso aqui de que às vezes o mais velho leva mais. Que o mais Sim, novo, tem acontecido. isso são questões culturais. São questões culturais. Sim, Mais uma africanamente, vez, angolanamente. mais uma Em vez. algumas culturas é assim, em que o mais velho deve ter direito a mais, o mais novo deve ter direito a Mas menos. isso não é legal, doutora. Não é legal. Agora, não- mas é cultural em alguns pontos. Não vê que aqui há um choque entre a cultura e o nosso direito?
Essa é uma questão a ser rebatida. Porque Mas aqui- podemos exatamente encontrar um choque, podemos encontrar. Tanto é que a nossa lei não emana essencialmente da nossa cultura, daí que há, em alguns pontos, haver essa disparidade. Mas também Mas na minha opinião, está melhor assim? na minha opinião, sendo todos filhos do mesmo pai, têm todos Sim, o sim. mesmo direito. Também existem certos pontos da nossa cultura que devem Sim. ser melhorados à medida em que vão se encontrando com outras culturas. Né? Exatamente, porque todos têm deveres para com os pais. Sim. Não importa o primeiro ou o último filho, todos têm deveres para com os pais. Entretanto, não é justo que a um se lhe dê mais e ao outro se lhe dê menos. Agora, falamos há pouco dos deveres dos pais para com os filhos. Sim. Agora, imagine que o pai não queira cumprir os seus deveres. São mais os pais, os homens, né? A Sim. mulher não tem como fugir, né? Sim. A mulher já tem um dom natural de Cuidar dos filhos. cuidar, amar, proteger. Exatamente. Praticamente a humanidade sem a mulher não existe. Né? Exatamente. Nós homens às vezes temos Exatamente. aquela tendência de desertar, né? Deixarmos as nossas mulheres sozinhas a cuidar das crianças. Sim, sim. E há muitos casos deste tipo. Quando um pai não está a cumprir os seus deveres, existem mecanismos legais de reverter a situação para as coisas voltarem ao normal? Sim, existe. Existe, primeiramente, o INAC, que responde pelas crianças, e também existe a Procuradoria-Geral da República, que é o representante legal dos menores. Sim. Então, todo aquele pai que não tiver a cumprir com os deveres para com o filho, a mãe pode muito bem ir a esses órgãos, Sim. especialmente a Procuradoria-Geral da República, junto à sala de família, e apresentar a queixa. E ali, apresentar a queixa, a denúncia, ali será ouvida por um procurador, e mediante aquilo que ela for lá explicar, o procurador vai avaliar a situação e depois vai aconselhar o que ela deve fazer, se tentar uma ação, então chamar o pai para ter um confronto ou uma conversa com ele, para também se explicar. Não, mas eles né? não ouvem. Sim, Eles sim. não ouvem. Há muitos Sim, que muitos vão pais lá, não- mentem. Agora vou mudar, não sei lá o quê. Exatamente. Mas depois já... Exatamente. Mas pronto, a Procuradoria-Geral da República é um dos órgãos, é um órgão representante do menor e também que trata dessas questões. E onde é que entra o INAC nesse processo? Nesse processo, o INAC também tem a mesma função, ou seja, tem quase a mesma função com a Procuradoria-Geral da República. Só que o INAC executa as políticas governamentais para com a criança, ok. o desenvolvimento da criança, o bem-estar da criança. E a Procuradoria-Geral da República, em princípio, é mesmo representante legal do menor. Sim. É representante legal do menor. Agora veja, se o filho for maior, não pode reclamar? Estamos aqui a falar dos menores. Imagina se ele já tem 18 anos, mas Sim. precisa do apoio do pai. Do apoio do pai, exatamente. Olhando para aquilo que é a lei, Uhum. porque diz apenas 18 A anos. proteção só vai para até os menores. Os menores de 18 anos e os não emancipados. Mas, o filho pode usar outros mecanismos para fazer com que o pai... Sim, o pai preste, né? Preste autoridade paternal, ou seja, preste alimentos para ele. Vamos supor que... Porque a autoridade paternal... ou então a questão da prestação, não prestação, né? Se estende também a filhos que podem atingir a maioridade, mas sem terem sido registrados. Sim, eles podem reclamar. Esses podem reclamar também. Podem reclamar. E também há alguns direitos que, por exemplo, se o pai não sustentou a criança durante o seu crescimento, né? Sim. Ou cometeu um outro erro, uma outra falha durante o crescimento da criança, Sim. Depois desta criança atingir a maioridade, pode requerer que se altere o nome. Né? Sim. Pode ir lá e dizer que não quero o sobrenome do meu pai. Sim, Isso é possível. É possível, sim. Mas só que tem prazos também. Sim. Sim. Ok, agora tem uma pergunta aqui muito, muito interessante. É possível retirar a autoridade paternal de alguém? Você tem um filho, Sim. depois aparece aí uma entidade e diz assim, a partir de hoje você não pode exercer mais autoridade paternal sobre essa criança. Isso é possível? A depender se é possível, é possível. Sim. A depender do que existir, né? Porque é possível naqueles casos em que o pai ou a mãe, porque quando falamos de autoridade paternal não é só o pai,
Parece que nós estamos a Não, mas olhar mais para a sabes- figura paterna. Sabe o que eu olho mais para a figura paterna? Sim. Porque têm sido os que mais falham. Ok? Né? A mãe, epá, eu não sei, uma mãe que maltrata o seu filho, Sim. talvez seja uma mãe que não esteja bem mentalmente. Exatamente. Mas a mãe, por natureza, tem um dom de cuidar bem dos seus filhos. Então, Sim. acho que o principal problema está no pai. Mas também há mães que já abandonaram os seus filhos. Sim, E sim, abandonaram sim, os filhos com os infelizmente. pais. Hoje por hoje, Infelizmente. se tivermos que assistir sempre ao programa Fala Angola, Yeah, que aparecem casos. aparecem casos de mães que também já abandonaram filhos com os pais, mas também tem alguma razão sempre, porque não é de todo comum Mas que a mãe existe vá uma abandonar os razão filhos. Existe sempre uma razão por para detrás abandonar o teu filho. do abandono. Exatamente, pode existir uma razão. Mas é uma razão razoável, tipo, é um motivo bastante. Existe um motivo bastante para abandonar um filho. Doutor, essa questão é muito subjetiva, porque, pronto, para a mãe... Mas não seria melhor que fosse objetiva? Porque depois cada um vai fazer o que quiser, né? Vai falar, não, isso aqui, do meu ponto de vista, eu tenho que abandonar meu filho. Tanto é que para as mães constitui um motivo de escândalo, né? Escândalo é uma até vergonha. uma vergonha, exatamente. Abandonar o filho. Exatamente. Mas também pode ter esgotamento, né? É humana. Porque, doutora, Mas pronto, nós olhamos sempre naquela questão da maternidade, que é muito forte para as mães. sim, A maternidade, É um o tempo que trabalho muito grande suportou, também. os 9 meses de gravidez, parto, não parto, cuidado e tudo mais, para depois, sem motivo fundado, abandonar as crianças. Então, nós olhamos sempre para essa questão. Como é que conseguiu aguentar 9 meses? Aguentou parto, não parto, cuidou e tudo mais. mas agora está Para que depois abandonado. abandona a criança, exatamente. Então, esta questão, também precisamos de muita reflexão sobre isto. Sim. É muita reflexão e muito estudo. Por que destas questões estarem a surgir na nossa sociedade? Porque atualmente têm surgido várias. Não só há até mães que abandonam menores em contentores de lixos, menores Sim. contentores de lixos e tudo mais, mas é necessário que estudemos muito. Por quê? Porque, doutora, eu acho que cuidar do filho Sim, é como se fosse retribuir o cuidado que você recebeu dos pais. Porque exatamente. nós nunca vamos cuidar dos nossos pais do jeito que eles nos cuidaram quando nós fomos bebês. Exatamente. né? Mas atenção, há pais que Ao- também não cuidaram dos filhos. Exatamente. Há pais que não cuidaram dos filhos. Mas para o filho atingir a idade Que atingiu. porque alguém cuidou. Então, Exatamente. como uma forma de gratidão àquela pessoa, você também cuida bem do teu filho. Sim, devia ser assim. Sim, porque epá, nós fomos cuidados pelos nossos tutores ou pais, Sim. né? Vamos cuidar bem dos nossos filhos vão cuidar bem dos seus filhos, e assim a geração vai. Acho que é um favor, aliás, é um dom que nós temos por sermos seres humanos, né? Sim, sim. É um dom da humanidade. Dom da humanidade, E todo sim. aquele que abandona a criança, eu acho que é um doente, Sim. é uma pessoa normal. Sim, Eu poderíamos acho- chamar assim. Sim, eu acho que mais do que criticar, né? Mais do que condenar as pessoas que assim o fazem, Sim. deveríamos criar aqui mecanismos de ajudar aquela pessoa. Porque Poder entender. sim, se a pessoa ajudar chega a nesse, entender. se a pessoa chega nesse extremo, Sim. é porque alguma coisa não está bem, do ponto de Exatamente. vista psíquico. né? Exatamente. Yeah, então, E não só, né? Psíquico, financeiro. porque às vezes nós pegamos essas pessoas, colocamos já elas para a prisão, né? Abrimos Sim. já processo crime. Crime. Mas às vezes o problema não é isso, Sim. não se resolve dessa maneira. Às vezes o problema é mesmo de fome. A fome. Olhando para a realidade do nosso país hoje, em que não se consegue viver, né? Não se consegue praticamente sobrevivemos. Sim, infelizmente. Que a verdade seja dita, né? Praticamente sobrevivemos, então pode ser mesmo problema de fome. Daí vem a importância do planeamento. Né? Exatamente, acho Não que devemos podemos- começar já a pensar, penso podemos embora o mais. africano, se o africano, quanto maior for a família, melhor, ou quanto mais alargada for a família, melhor, mas o africano angolano, mais precisamos também olhar para esta questão de que só devemos ter filhos, Vamos ou ter o número de filhos que nós em conseguimos função sustentar. daquilo que nós Das nossas exatamente capacidades físicas, Físicas, econômicas, sei lá. e até emocionais, Emocionais, também. sim. Há quem tem muito dinheiro, Cuidar do mas filho não é tarefa fácil também. cuidar do filho não é só dar dinheiro. Exatamente. Preciso de disponibilidade, Sim. tempo. E tem que gostar mesmo de crianças. E de porque há crianças pessoas- também. Há pessoas que Sim. não gostam de crianças, mas têm muitos filhos. Exatamente, E as exatamente. crianças sofrem. Exatamente. Porque não ter filhos também não é problema. Sim. E essa é uma questão que, infelizmente, né, aqui entendemos de uma outra maneira. Sim. Mas culturalmente, doutor, estamos a falar. Culturalmente condena-se aquele que não quer ou não tem filhos. Exatamente, porque
para a nossa cultura, tanto é que até os casados, né, que muitas vezes têm dificuldade de conceber ou não têm mesmo filho, são muitas vezes marginalizados, porque culturalmente o angolano foi educado assim. Até o africano mesmo. O africano foi Tem educado que- assim. Vamos relativizar, né? Por exemplo, há pessoas que entendem que o casamento é a convivência de dois seres humanos, ou seja, a convivência do homem e da mulher. Não importa se tenham filhos ou não, mas ainda para a nossa cultura, o casamento, para além da convivência entre o homem e a mulher, é importante que tenham filhos. Daí que... Não, até doutora, quando dizes é importante, até estás a suavizar um pouquinho. Ok. Aqui deve ter filhos. Tanto é que depois do casal completar um ano, se a Todo mulher... mundo começa a controlar. Mas, como Exatamente. então? Será que Exatamente. aparecem as tias? As tias. Aparecem, sei lá. E algumas situações até um pouquinho engraçadas, porque já tive conversa com algumas pessoas que disseram que, de repente, as cunhadas foram para a casa delas fazer uma visita e ela entendeu que fosse apenas uma visita, mas na verdade era mesmo para saber por quê que não estava a ter filhos. Não, mas doutora, isso é bom. Isso é bom. Esse comportamento que nós temos de obrigar os casais a terem filhos é bom. Porque até essa pressão... Na minha opinião, não é tanto bom. Porque os casais têm a liberdade. Essa pressão, veja só, Sim. a parte mais caricata. Essa pressão não é só feita a quem não tem. Sim. É até feita a quem só tem um. Exatamente, Quem exatamente. tem um, queremos mais. Mas já tem 4 anos, já cresceu e tudo mais. E depois o resultado é que nós mais. vemos. Sim, é o que nós muitas vemos. Dificuldades. Muitas dificuldades em criar aqueles mesmos filhos. Sim. E são esses filhos que depois acabam indo para a rua, para autossustentar. São os futuros marginais. Os futuros marginais. Exatamente, que depois se torna um problema não só familiar, mas para a sociedade em geral. Okay, então aqui também devemos prestar atenção a isso. Eu Sim, sei que quem é muito tradicionalista não vai gostar do que nós dissemos, mas... Sim. Bem, liberdade de expressão. Exatamente. Ok, a doutora agora podia responder a pergunta que fiz, né? Porque a doutora ainda não respondeu quando perguntei se é possível retirar a autoridade paternal de um pai ou de uma mãe. É possível? É possível, sim, doutor. Quais são as circunstâncias que podem provocar isso? Num caso em que a mãe for incapaz de cuidar dos seus filhos, por uma anomalia psíquica, por uma anomalia psíquica, sem muitas condições financeiras, é possível, pese embora vai depender, né, da liberdade da mãe, em entender que os seus filhos podem ser tratados por outra pessoa. Sim. Também no caso em que a mãe se torna interdita, né? Interdita, podemos assim chamar, por consumir bebidas alcoólicas ou estupefacientes. Exatamente, também lhe pode ser retirada a autoridade paternal, ou seja, a autoridade do exercício dos filhos. Nos casos em que, não é muito comum, mas nos casos em que a mãe abandona os menores por muito tempo, sozinhos, em casa, também é possível. E no caso do pai? No caso do pai, tirar a autoridade do exercício paternal Do pai. do pai também é possível. Porque a doutora apresentou-nos apenas os casos em que a mãe, infelizmente, não pode exercer autoridade paternal sobre os seus filhos. Exatamente. Mas lembrar que a autoridade paternal é mesmo o poder inerente aos pais, ou seja, o pai e a mãe. Sim, quer dizer, se o pai também for nas mesmas condições, nas mesmas condições, que a mãe também é possível. Também é possível o pai. Exatamente. Pese embora a nossa lei quanto a esse exercício dá sempre primazia à mãe. Okay. A mãe. Tanto é que nos casos de divórcio, a primazia vai sempre para a mãe. A menos que haja situações que fazem com que o pai ganhe autoridade sobre os filhos. Então, tem-se dito que os filhos são da mãe. Isso aqui, então, funciona também na lei? Claro, é só vermos que a paternidade é presumível. É presumida. Já a maternidade não, porque disse que tem-se mais a certeza da mãe do que do pai, né? Não sei se há esta questão que o legislador se ateve à primazia de dar sempre o exercício às mães, não aos pais. Talvez porque, doutora, mesmo no caso
Isso é cultural também, doutor. Tanto aqui, Mas tanto aqui na parece, associação. parece que não, porque... Na sucessão, culturalmente, na sucessão, daí que culturalmente na sucessão, quem tem direito à herança são os filhos nascidos da irmã. Sim, os sobrinhos. Os sobrinhos, exatamente. E não os filhos. Isso já antigamente, não sei se ainda hoje perdura essa questão cultural, mas eu acho que em algumas zonas recônditas talvez ainda Sim, ainda perdure. existe Sim. a vigência do direito costumeiro. Exatamente. Mas sabes, quando a lei estabelece que, de preferência, os filhos fiquem com a mãe, é porque, eu acho que quase todos nós, se o pai tiver de separar da mãe, Sim. nós vamos preferir ficar com a mãe. Exatamente, porque a mãe tem mais... Essa tendência Esse- de... Porque a mãe é a mãe. A mãe é a mãe, a mãe é a mãe, a mãe é a mãe, a mãe nunca é o pai. Sim, A mãe é a mãe, porque a mãe tem mais disponibilidade, conhece melhor o filho. Vez embora existem pais que também conhecem os filhos, mas a mãe passa maior tempo com o filho. Desde a parece que concepção, a maior sincronia. sincronia, a maior entre a mãe e o ligação filho, entre a mãe e o do que filho. a mãe- Tanto é que do que o pai com o filho. de que o pai com o filho, exatamente, porque também a mãe passa maior tempo com o pai. Não, ou seja, não... Mas cada um aqui exerce seu papel. Sim, cada um exerce, mas Mas do ponto de vista afetivo, afetivo parece-nos que a mãe tem mais chances de... de ficar com os filhos. Sim, Sim. sim, porque é a mãe que tem maior tempo ou que mais tem disponibilidade para com o filho, ou seja, que mais tem afeto para com o filho. Mas temos verificado situações em que, no caso de separação, o pai vem, retira os filhos dele e leva para a avó. Entrega os filhos à avó, no caso a mãe dele, e a mulher fica... A ex-mulher fica sem os filhos. Sem os filhos, exatamente. Isto é legal, doutora. Doutor, Por exemplo, sim, depois da separação, sim. o Por pai... via judicial ou não sim, judicial? Sim, o pai chega em casa, em casa onde a antiga esposa Sim. vive, Sim. retira as crianças, leva todas as crianças e leva para a casa da mãe dele. Da mãe no dele. caso, avó das crianças. Exatamente. Isto é legal. Não é legal. Isso tem se A princípio, verificado tem muito. se verificado muito, mas a princípio não é legal, na medida em que muitas dessas situações até o pai retira os filhos Sim. da mãe, para que a mãe muitas vezes vá ao encontro do pai. Há pais que retiram os filhos. Está das- uma chantagem, né? Exatamente, como uma forma de chantagem. Não porque quer que os filhos fiquem com ele. Sim. Não, mas para que a mãe, ao reclamar os filhos, então acabe Necessariamente fale com ele. com ele, exatamente, acabem se entendendo e voltem a se relacionar. Exatamente. Mas esse método é dos fracos, né? Exatamente, é dos fracos. Mas a princípio não é legal porque quem determina, né, quem determina A guarda a guarda das crianças ou a tutela dos a menores. tutela dos menores deve ser o tribunal. No caso em que não há entendimento entre o pai e a mãe, então aí intenta-se uma ação junto do tribunal. Então o tribunal decide com quem deve ficar os menores ou os filhos. E Né? neste Vai processo- avaliar a situação do pai, vai avaliar a situação da mãe e vai decidir com quem deve ficar os filhos. E neste processo as crianças são ouvidas também. Sim, né? sim, são vidas, exatamente. Sim. Doutora, por que aqui em Angola temos muitos problemas relativamente ao exercício da autoridade paternal? Quais devem ser as causas, na tua ótica? As causas de lembrar que o não exercício da autoridade paternal desemboca a fuga à paternidade. Exatamente. A fuga à paternidade. A fuga à E vamos já paternidade. juntar esta pergunta com uma outra. Sim. Por que há muita fuga à paternidade em Angola? Há muita gente que... Há muitas mulheres que reclamam. Sim, Porque os pais fugiram. exatamente. Há muita fuga à paternidade, no meu entender, pela maneira como são concebidas essas mesmas crianças. Sim. Muitas vezes não há compromisso entre a mulher e o homem no momento do ato. Entretanto, surge a criança. E para os homens, achando que uma só vez Não não engravida, não é possível engravidar. Alguns ainda. Mas essa engravidar é só uma imaturidade. vez mesmo. Exatamente. Ninguém engravida em duas Em vezes. 2 vezes, exatamente. Mas alguns dizem, até vamos ao extremo, só filha uma vez. Como se só fiz uma vez. Como se para engravidar tivesse que fazer mais Tantas vezes. vezes, exatamente. Mesmo que for mal feita. Se for para engravidar, engravida. Engravida. Então, esse tem sido um dos motivos. A falta de compromisso entre a mulher e o homem. Muitas vezes tem sido. Mas esse também, doutora, nós motivo. aqui há mulheres que são vítimas de
de homens mentirosos, né? Também. Porque às vezes é o mesmo compromisso, Sim, né? sim, Ou pode também. não ser um compromisso escrito, E sim. mas há promessas. Sim, a promessa, exatamente. Também esse é um dos fatores. Porque para a mulher te aceitar, Sim. você tem que prometer. Exatamente, tem que prometer com algumas... Se dar o mundo, o fundo, o mar, a terra, as estrelas. As estrelas e tudo mais. Então a mulher ali cai nessa não sei se vamos chamar cantada, né? Exatamente, cai e às vezes nesse cair também acaba engravidando, mas quando se dá conta, o parceiro não quer mais nada e acaba fugindo da responsabilidade. Mas também essa fuga, não acha que é uma falta de condições financeiras? Porque há muita gente que não tem condições ainda de ter um relacionamento, mas arrisca. Sim, depois quando acontece essas situações, questão, sim. começa a tremer. Exatamente. Mas em muitos casos, sim, a falta de condições. Mas quando não tens condições, vamos ser francos, não namore. Não namore. Dizia até um padre, né, professor, dizia assim, que alguns casais relacionam-se sexualmente, né, dizendo que se amam, mas quando vem o fruto desse amor, ficam tristes. Já ficam muito tristes. Tristes, abatidos. Doutora, você não... Tristes, abatidos, olha, porque o fruto... é difícil ficar na pele de um desempregado. Sim. Que ouve a notícia da gravidez que da vai mulher. ser pai. Mas pronto, a ser assim, melhor não começar. Mas agora... A ser assim, melhor não começar. Se já sabes o que virá depois, melhor não começar, porque toda ação tem uma reação. Então todos que não têm condições vai... ficariam na abstinência. Ou usariam métodos contraceptivos do mais alto nível. Do mais alto nível, mas pronto, todos os métodos são falíveis, né? São falíveis. Não são 100%. Claro, tem que contar sempre com a possibilidade de acontecer uma reação da ação, exatamente, sim. isto. Entretanto, alguns é mesmo a falta de condições para poder assumir esta criança e outros é mesmo, como é que podemos chamar aqui? É mesmo falta de caráter. Sim. Porque muitos também não assumem e têm condições. Há pessoas que... E outros fatores também, né? Há pessoas que se relacionam com pessoas que eles não gostam. Exatamente. Né? Ele não ama a pessoa, mas se relaciona com aquela pessoa. Exatamente. Depois acontece o óbvio, que teria mesmo acontecido. Sim. Foge. Exatamente, acaba fugindo. Eu me lembro quando nós fomos pequenos, havia uma moda de que o jovem que engravidasse fugia para Luanda. Não sei se a doutora lembra. Sim, lembro. Ele engravida, foge para Luanda. Já fugiu. Sim. Agora, quais são os mecanismos de apanhar essas pessoas? Né? Porque tem que assumir as suas responsabilidades. Sim. Por acaso tem que assumir mesmo. Existem mecanismos como tal, né? Se provar que realmente o jovem aqui... Até pode não ser jovem, pode ser jovem, mais velho, mais um idoso e tudo mais. Todos engravidam. Engravidam, né? Não, aqueles que tiverem condições de engravidarem, né? Que engravidou, a mulher tem como fazer com que assuma a paternidade. Entretanto, é mesmo procurar as instituições de direito e apresentar a queixa ou apresentar a denúncia e tentar uma ação de fuga contra esse senhor ou contra este indivíduo que se furta em assumir, né? De preferência, procurar um advogado. Um advogado também, claro, estamos aqui para ajudar, exatamente. Sim, para que assuma mesmo, porque se não assumir, depois são aquelas consequências que nós teremos futuramente. Crianças traumatizadas, crianças nas ruas, crianças em condições precárias, crianças criminosas, né? Porque hoje a criminalidade não está só para adultos, está também para menores ou para crianças expostas às ruas, né? Essas crianças que estão muito expostas nas ruas. Então, a criminalidade também ronda por elas. Entretanto, se o pai exercer bem o seu papel, se houver pouca fuga à paternidade, também reduziríamos aquilo que é a criminalidade que hoje existe nas ruas. Sim, porque muita, ou seja, a criminalidade muitas vezes é fruto da fome. Mesmo fruto da fome, é fruto da falta de educação dos pais, é fruto da falta de assistência, é fruto de deixar de exercer o poder paternal. Apelamos aqui aos pais para exercerem mesmo o poder paternal, ou seja, para exercerem os seus direitos e deveres para com os filhos, porque é exercendo os direitos e deveres para com os filhos que teremos uma sociedade sadia, uma sociedade com valores, uma sociedade
capaz de orgulhar os próprios angolanos. Quais são as responsabilidades do Estado? Estamos aqui a falar das responsabilidades do pai, da mãe. Sim. Né? Quais são as responsabilidades do Estado relativamente à autoridade paternal? Será que o Estado não tem nada a ver com isso? Ele é que fica só a assistir, não intervém na situação? O Estado intervém na situação. O Estado intervém quando o Estado faz com que os pais cumpram com o seu dever em função de um processo judicial. O Estado ali não está fora da questão. Não está fora do exercício do poder paternal, ou seja, não está fora da situação. Sim. Qual é o papel do Estado na regulação do exercício da autoridade paternal? Porque temos aqui um problema sério. Sim. E é preciso ser resolvido. Exatamente. Qual é o papel do Estado na resolução deste problema? Porque acho que é um problema que começa na família, sim, que também depois afeta a própria sociedade em geral. A própria sociedade em geral depois se torna problema do Estado também. Sim. Entretanto, é necessário que o Estado paute por normas mais duras. A exemplo do Brasil, em que os pais que não exercem autoridade sobre os filhos respondem criminalmente e até dá prisão. Sim. A nossa aqui ainda é um pouquinho mais branda, daí que se calhar também o número do não exercício vai aumentando a cada dia. E temos um problema, além de ser branda, né, relativamente ao exemplo que traz, é a própria funcionabilidade ou execução das normas. Exatamente. Né? Porque nós temos muitas normas que não são executadas como tal. Primeiro, pelo desconhecimento dos interessados. Exatamente. Há muitas mães que não denunciam. Sim, exatamente. Há muitos filhos que não se queixam. Exatamente, também temos essa questão. E depois porque, não sei se é problema institucional ou não, mas também parece que alguns processos não têm a celeridade que deveriam ter. Exatamente. E as pessoas às vezes acabam desistindo. Muitos preferem resolver entre eles. Né? Exato, vão dar um bala. que resolver no tribunal, porque parece que no tribunal as coisas demoram tanto. Amorosidade. Sim. Mas olha, quanto a essa questão, os nossos tribunais já têm vindo a melhorar muito. Nas questões de família. Exatamente, quando está envolvido menores, né? Apesar de que ainda precisamos fazer mais, porque hoje por hoje, quando a questão envolve um menor, a tendência é de os tribunais acelerarem mais. Sim. Porque o menor precisa de muita coisa. Precisa de educação, precisa de saúde, precisa de lazer. Então, a tendência dos nossos tribunais serem mais céleres em resolver essa questão dos menores. Mas ainda precisamos mais, né? Precisamos melhorar muito. Mas é com esses passos que nós vamos chegar. Porque as pessoas, veja lá, as pessoas têm que ter medo de não exercer a autoridade paternal. Exatamente. Vocês não podem ficar muito à vontade. Hoje ninguém te faz nada. Alguma coisa que não está certa. Sim, exatamente. Devia ser questão de consciência. Sim, deveria ser. Assim como houve consciência em fazer essas mesmas crianças, em produzir essas mesmas crianças, passo aqui o termo, então também deveria haver essa, não vou dizer boa-fé, porque não é boa-fé mesmo, é um dever, exatamente. Deveria haver esse dever por parte desses prevaricadores em também assumirem as suas responsabilidades como pais e não deixar essas crianças à mercê das situações negativas, muitas vezes da própria sociedade. E tem outro assunto que tem a ver com o excesso, né, da autoridade paternal. Não sei se é o excesso, se é o não exercício devido a pais que, né, sobrevivem da mão de obra dos filhos. Né? Exatamente, e não só, mas também, né? Hoje por hoje, há pais que deixam as crianças aí nas ruas para pedirem ajuda, muitas vezes. Sim. E dessas ajudas, essas crianças sustentam os próprios pais. Sim. E também há aquelas mulheres que, hoje por hoje... Depois aqui também vamos chamar a questão do trabalho infantil. O trabalho infantil. Que é um tema que também iremos trazer no nosso podcast, seguramente. Exatamente, o trabalho infantil, exatamente. Mas também há aquelas questões de mulheres que hoje também já têm se aproveitado, ou tem havido aproveitamento por parte de algumas mulheres. Como é que essas mulheres fazem? Relacionam-se com pessoas com poder. Com poder financeiro. Com poder financeiro, exatamente. Para depois pedir... Para intentarem ação contra essas pessoas. Prestação de alimentos. Prestação de alimentos. Então vai vivendo assim. Que os pais também sejam já espertos nessas questões, ou que os homens sejam espertos nessas questões. Complicado. Exatamente. E já vimos casos do tipo. Sim.
Depois a mulher eu até tem digo alguns... sempre, tenho dito sempre aos meus amigos, Sim. não sei se vou buscar aqui, se as mulheres são espertas, ou se nós mulheres somos espertas, Uhum. vocês devem ser 3 vezes mais espertos que Mas nós. sabes que isso não é possível. Sim? Acho que a mulher tem um dom O de... poder da conquista. Sim. Não é à toa que Adão comeu a maçã. Estás a ver? Adão preferiu desobedecer o seu criador e Exatamente. obedecer a mulher. A mulher, Olha só, exatamente. Nós temos um poder tal de persuasão, yeah, ou de isso, conquista, que muitas isso. vezes faz com que os homens não, como é que vamos dizer, não raciocinem assim diretamente. resistam não às resistam às tentações e caem nas nossas mãos. Depois tem que Exato. prestar E alimentos. tem que prestar alimentos, exatamente. É complicado. Muito. De apelar aos pais que exerçam mesmo a autoridade paternal sobre os filhos. Dizia alguém que o mau exercício da autoridade paternal hoje sobre os menores será consequência da sociedade que nós teremos no futuro. E chamar a atenção àqueles pais que muitas vezes põem as crianças nas ruas. Nós vemos crianças, às vezes, a irem para as ruas ou para as escolas sozinhas ou acompanhadas de outras Sim. crianças. Também Depois falta crianças muito pequenas muito mesmo. pequenas, crianças de 5 anos, 6, 6, 7 anos, a serem acompanhadas por outras. Atravessando as estradas As sozinhas. estradas é só vermos na Rua das Cacilhas. Uhum. Muitas vezes às 7 horas, que é a hora em que as crianças vão para as escolas, às 10 horas, que muitas delas regressam, e às 13 horas, 12, Porque 30, não 13 temos horas. sensação nos Vemos filmes. muitas crianças sozinhas nas ruas, a andarem, a atravessarem, e muitas vezes de maneiras inadequadas, sem nenhum adulto ali para ajudar essas mesmas crianças. Então, isso também falta de exercício de autoridade paternal sobre os Até menores. deveríamos aprender com os filmes e as novelas. Exatamente. Onde o pai sempre vai à busca do filho. Exatamente. Na escola. Na escola, Acho que nós teríamos exatamente. também esse hábito. Né? Exatamente. Buscar o teu filho da escola. Vai. Exato. E há pais que nem conhecem os professores Das crianças. E até mesmo pais irresponsáveis, digo assim, irresponsáveis. Porque muitas vezes nós vamos nas ruas, pais, até não tanto os pais, mas as mães, acompanhadas com as suas crianças, mas distraídas. E quando assustam, as crianças já estão no meio da estrada. E muitas vezes só dão conta quando, às vezes, acontece um travão do carro. Sim, sim. E é que vão para lá a insultarem muitas vezes os motoristas, ou os condutores, ou não sei o que e tudo mais. Se devia se atropelar a criança e tudo mais, como se o dever fosse do condutor e não dela para com o Porque menor. as crianças, muitas delas não sabem atravessar as Não estradas. sabem atravessar as estradas. É preciso sempre ter um adulto ali ao lado. Para acompanhar, Sim. não tem noção do perigo de estar na estrada. Muitas Sim, delas sim. também não têm. Então, os pais devem mesmo prestar muita atenção, né, às crianças. Depois há crianças pedintes. Pedintes Passam também. de casa a casa. Em casa, sim. Porque também um pai normal, ou pais normais, são aqueles que devem saber aonde estão os seus filhos, com quem estão e a fazerem o quê. Sim. Existem pais que os filhos saem às 7 e voltam às 17, não querem saber se foram para onde, que foram fazer, com quem estiveram. E tudo. Muitos até só assustam que os filhos já estão lá nas cadeias. É que nem sabem como é que foram para lá. E muitas vezes mesmo pela falta de exercício da autoridade paternal, porque a autoridade paternal não é só dar comida ou dar alimentação ao filho. É muita coisa. É muita coisa. É educação, é lazer. Proteção da criança. Exatamente esse termo. É saúde, é lazer, é proteção. É muita coisa, é muita coisa. E muitas vezes os pais acham que basta matricular o filho à escola é suficiente, basta dar vestuário ao filho é suficiente, basta dar alimentação ao filho é suficiente. Não, é muito mais que isso, é carinho. Sim. É muito carinho, é carinho. Os pais devem ter tempo, devem conhecer os filhos, devem saber o que é que os filhos mais gostam, o que é que os filhos menos gostam, o que é que os filhos querem ser no futuro. Os pais devem conhecer de tal maneira os filhos. Devem ser amigos dos filhos. Amigos dos filhos, exatamente, esse é o termo correto. Os pais devem ser amigos dos filhos, para que os filhos também confiem nos pais. Muitas vezes nós vemos que os pais só percebem que a filha está grávida no hospital, prestes a dar à luz. Sim. Nem sabem em que momento ficou grávida, nem sabem com quem ou quem a engravidou, só no hospital. E é muito triste. É muito triste quando isso acontece. Significa que os pais, em algum momento, falharam
falharam ou deixaram de prestar atenção aos filhos. Ainda falando nisso, vamos ainda, ao invés de falar da mãe, vamos falar do pai. Exatamente. Né? Doutora, como é que avalia a educação do pai angolano? Já para terminar, né? Como é que avalia a educação do pai angolano? O pai angolano. Sim. O pai angolano, assim, de forma geral, ou de forma relativizada, naquilo que eu tenho visto, existem pais ainda com um pendor educativo muito bom. Sim. Que se preocupam com os filhos, pais que, quando os filhos estão doentes, já levam, ou quando os filhos estão doentes, já levam os filhos para os hospitais, para as clínicas. Existem pais que levam os filhos para as escolas, acompanham os filhos nas escolas. Existem pais que, em fim de semana, levam os filhos para um gelado, para ir... Mas esse é o pai moderno, né? Não, esse é que devia ser o pai. Esse é o pai... modelo, pai moderno. Sim, mas ainda existem aqueles que também fogem desses deveres, fogem. E abdicam esses deveres às mães, porque acham que elas é que devem cuidar. Eles apenas estão para prover o lar, né? Quando dizemos prover o lar, estão para procurar bens financeiros para que o lar caminhe bem. Então, estão mais ocupados com serviços, estão mais nos serviços. Fim de semana, em vez de estarem com os filhos, vão com os amigos para espairecer um pouco, jogando bola, estando em restaurantes, estando em outros ambientes, assim, que também façam com que eles espaireçam aquele tempo todo que ficaram em trabalhos nas empresas. Existem esses tipos de pais, mas apelar a estes pais que não é salutar. Não é salutar. É importante que o pai também conheça o filho, que pelo menos tire 2 dias, ou 3, ou 4 dias do mês, para que caminhe com seu filho, converse com seu filho, leve o filho, mesmo que não for para chupar um gelado, para caminhar pelo calçadão, ou para o Jardim da Cultura, para conhecer melhor o filho, porque é o tempo de convivência do pai com o filho que vai fazer com que o filho tenha confiança de contar certas coisas ao pai. Sim, sim. E o pai também não pode reagir... mal, deve ajudar sempre. Sim. Né? Não digo mal, deve tentar, reagir. porque muitas vezes Sim. isso não acontece só na relação entre pai e filho, acontece também na relação entre professor e aluno. Exatamente. O professor ou o pai não pode querer que o aluno ou o filho olhe para as coisas como ele vê, Sim. com a maturidade que ele vê. Exatamente. Tem que imaginar, se eu tivesse a idade do meu filho, como é que eu olharia para isso? Exatamente. Para nós podermos compreender, né, a mente do filho. Exatamente. Sim, porque muitas vezes nós queremos que nossos filhos tenham já muito juízo. Exatamente. E quando nos contam coisas que eles fizeram, nós criticamos aquilo de uma forma muito horrível. Muito horrível. Em vez de pensarmos que é uma fase de aprendizagem que ele vai ter que passar. Exatamente. Daí que... Eles agora ficam com medo de contar. Exatamente. É importante que o pai crie esta confiança do filho, né? Crie esta confiança para que o filho, antes que vá para a rua contar aos vizinhos ou contar aos amigos, primeiro conte ao pai. Ou seja, encontre uma confiança junto do pai e que essa confiança vai fazer com que ele conte, se calhar, o problema que ele tem lá na rua ou na escola, ao pai, e não ver, ou seja, ao pai, ao invés de ver o pai como um bicho de 7 cabeças, ou então o pai como alguém mau, né? Sim. O filho deve ver o pai como alguém que, alguém qualquer problema, em que ele pode confiar. É alguém que ele pode confiar, exatamente. O filho deve ver o pai como alguém que ele deve confiar, que antes que saia para as ruas ou converse com os amigos, converse primeiro com o pai. Sim. E o pai assim saberá ou conhecerá melhor o seu filho em função daquilo que o filho vai trazer ou vai contar para ele. Sim. Okay. Ok, resumidamente, os deveres que nós vamos aqui atribuir aos pais, são os mesmos, às mães, são os mesmos que atribuímos aos pais. Não há aquilo de dizer que não, eu sou pai, eu não posso fazer isso, não posso fazer o quê. Sim, as obrigações são iguais. São iguais. Porque a lei nunca separa. Não especifica. A lei sempre trata igual o homem e a mulher. Exatamente, porque todos têm os mesmos deveres e direitos para com os filhos. Sim. Pese embora na educação mais antiga dizia-se que o controle dos filhos era para o pai. Ok. E a educação, principalmente sexual, nas meninas era para as mães. Tanto é que quando surgisse alguma gravidez
na adolescência, né? Ou quando uma menina engravidasse na adolescência, havia sempre aquele conflito entre o pai e a mãe. O pai diz que tu é que não, ou diz para a mãe que não conversou bastante com a filha, né? Atribuindo a culpa à mãe. E a mãe atribui a culpa ao pai, dizendo que não controlaste bastante a filha. Daí que mesmo essa questão da educação não se atribui nem ao pai, nem à mãe. Deve ser um esforço conjunto. Um esforço conjunto, exatamente. Os dois devem educar os filhos da mesma forma, tanto em termos de sexualidade, que também é muito importante. Hoje por hoje é muito importante que os pais comecem desde cedo a educar os seus filhos, ou seja, a dar a educação sexual aos seus filhos. Antigamente, essa educação era feita nos jangos, pelos tios ou pelas tias. Hoje, como já não temos os jangos, ou ainda temos mais nas zonas mais recônditas, e não, pelo menos nas artérias das cidades, parece que o mundo está mais modernizado. Não parece, né? O mundo está mais moderno. Entretanto, essa educação ficou mesmo para os pais. Não digo a mãe, o pai e a mãe. Os dois mesmo que devem conversar com os filhos sobre essas questões para que os filhos cresçam sabendo o que devem e o que não devem fazer. Sim, eu acho que se todos nós começarmos a estudar sobre quais são os deveres que os pais têm perante os filhos, acho que vamos pensar 2 vezes antes de ter filhos. Exatamente. É uma grande responsabilidade. Muita responsabilidade. Até eu digo sempre que um filho é um investimento a longo prazo. Exatamente. Não é uma despesa. Ter um filho é um investimento a longo prazo. Pois é, investimento. É investimento a longo prazo. Daí que não é só em termos miúdos, não é só nascer. Sim, é preciso investir. É preciso investir e avaliar os prós e os contras. Daí que hoje por hoje... Por isso é que quanto menos, melhor. Quanto menos melhor. Ou seja, até não digo segundo quanto... as nossas capacidades. E segundo as nossas capacidades, claro. Se tiveres 10, podes 20, ter 10, 20. à vontade. Né? E se for só não para existe um... limite. Para um ou dois também... Ou para nenhum também. Ou para nenhum também, claro. Sim. Mas enquanto africanos, é melhor deixar a questão de nenhum de lado para que não sofram crucificações indesejadas, exatamente. Ficar sem mal falado porque não tem filho. Exatamente. Okay. Porque, infelizmente, ainda a questão de respeitar a liberdade dos outros ainda faz-nos alguma confusão. Temos que trabalhar ainda. Temos que trabalhar muito aí nessas mentes. Temos que trabalhar. Sim. Ok, então este foi o 8º episódio do Ânimos Podcast. Estamos aqui a conversar com a doutora Ruth, doutora Clara Ruth Cassese. Exatamente. Doutora muito, muito inteligente. Abordou de uma forma muito, muito interessante o tema sobre os perigos do não exercício da autoridade paternal em Angola. Estávamos aqui a falar de assuntos... Passamos por vários tipos de questões e muitas delas relevantes, atuais e que, enfim, tocam-nos a todos. Espero que durante a abordagem tiraste alguma coisa de interessante, que leves a algum aprendizado. Nós também estamos aqui para aprender, por isso que estamos aqui a partilhar algum conhecimento relevante na sociedade. À medida que vamos aqui discutindo, também vamos aprender. Aliás, dizia um grande filósofo Sócrates, só sei o que nada sei. Claro, e vale a pena saber que não sabemos. Exatamente. Pelo menos sabemos que somos ignorantes. Exatamente. Agora, vamos terminar o nosso podcast. Doutora, muito obrigado pela tua presença. Ok, nós também agradecemos pelo convite e que não seja o primeiro convite. Sim, nós vamos convidar mais mesmo. Isso que hajam é uma mais certeza. Convites. Sim. Gostei muito de estar aqui a princípio. Estava assim com algum receio, mas... É simples. Se chegar a falar, pronto, está feito. Gostei muito de estar aqui. Sim. Ok. Muito obrigado pela sua presença e nas próximas vezes esperamos tê-la aqui. Faremos tudo para tê-la de volta, porque convidadas como a doutora são muito interessantes, são muito importantes e nós queremos, né, discutir sobre vários assuntos do vosso conhecimento e que tenham alguma coisa para nos passar. Para ti que estás ali em casa, este foi mais um Ânimos Podcast e estamos juntos.